A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical da UMAD, a União da Mocidade de Joinville. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Eu me chamo Valdir Floriano, sou presbítero da igreja e estou aqui para falar sobre a lição de número 5, cujo tema é a revelação de Deus confronta o secularismo. Olha só que interessante. A revelação de Deus, ou seja, as coisas espirituais, confrontando o secularismo, confrontando as ideologias, confrontando tudo aquilo que o mundo prega, tudo aquilo que o mundo ensina, no sentido de tentar desconstruir as verdades da Bíblia Sagrada. É isso aí. Então nós vamos falar sobre a revelação de Deus confronta o secularismo. E na nossa introdução, nós vamos ter o seguinte comentário aqui do nosso autor. Você já deve ter tido a experiência de ter tido um sonho e se esquecer daquele sonho. Então isso aí você pode até mesmo perguntar aí aos seus alunos, pergunte a eles se eles já tiveram a experiência, essa experiência de ter um sonho e esquecer do sonho. No outro dia acorda e simplesmente ele sabe que teve um sonho, ele se lembra de que teve um sonho, só que ele não consegue se lembrar o conteúdo desse sonho. E a lição de hoje vai tratar exatamente isso. Agora você imagina, pergunta aí para os seus alunos, você imagina se você tem um sonho e você esquece desse sonho e você recorre a alguém, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que tem a graça de Deus, e essa pessoa consegue dizer o conteúdo desse sonho, e não só isso, ela consegue dar a interpretação, o significado daquele sonho que você teve. Isso seria muito maravilhoso, isso é maravilhoso, mas é exatamente sobre isso que nós iremos discorrer na lição de hoje. Ainda assim, ainda na introdução, o jovem Daniel foi convocado e por revelação divina deu tanto a descrição do sonho quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Então você imagina que até o que está acontecendo nos dias de hoje é reflexo desse sonho que Nabucodonosor teve e cujos desdobramentos da revelação desses sonhos estão se cumprindo até os dias de hoje. Então, nesse estudo também aprenderemos com as atitudes de Daniel diante de uma situação de crise. Então, nós vamos ver como que Daniel se comportou, quais foram as atitudes dele, quais foram as decisões que ele tomou diante de uma situação de crise. E o nosso primeiro tópico diz assim: o sonho perturbador do rei. E o primeiro subtópico diz assim: um sonho esquecido. Eu destaquei aqui, somos apresentados a primeira crise enfrentada por Daniel. Então, nessa sequência de estudos, ou na lição que nós estamos estudando, cujo tema é Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias. Então você já deve ter estudado nas lições anteriores que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e você já deve ter estudado também o que foi o cativeiro, qual foi o significado desse cativeiro e qual a razão desse cativeiro ter acontecido. E você já deve ter estudado também que Daniel foi levado ainda jovem lá para a Babilônia, e agora sim ele está diante do seu primeiro desafio. Na verdade, o primeiro desafio de Daniel foi ter que tomar uma decisão se ele iria ou não iria se contaminar com os manjares do rei. Então essa foi a primeira decisão significativa e importante que Daniel teve que tomar. Só que agora aqui surge um momento de crise, e um momento, inclusive, que a sua própria vida estava em jogo. E Daniel agora precisa tomar também uma decisão. Então, a primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou ele e seus companheiros em perigo. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e não o deixou dormir. Para
Para agravar, no dia seguinte o rei não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Então foi a pergunta que eu falei para você, professor, aplicar aí com os seus alunos, né, para ver se eles tinham tido uma experiência. Só que assim, ó, na cultura caldeia, naquela cultura do Oriente Médio, quando alguém relevante, um rei, por exemplo, tinha um sonho e ele não conseguia se lembrar do sonho, aquilo significava um mau presságio. Então, obviamente, o rei tendo tido aquele sonho e não conseguido se lembrar do sonho, ele ficou muito perturbado pelo fato de não conseguir se lembrar do sonho, e eles tinham a crença de que se ele não conseguisse se lembrar do sonho, um sonho que ele tinha, e ele não conseguia lembrar do conteúdo desse sonho, aquilo significava um mau presságio, poderia significar alguma coisa ruim que estava prestes a acontecer. Então, por isso que o rei ficou tão irado e ficou tão perturbado, né? Então, aí diz aqui, a primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado de conselheiros. Então, o rei tinha ali como se fosse os seus ministros, né? Ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o ministro da Educação. Então ele convoca ali as principais autoridades, os principais ministros que ele tinha, os magos, os mágicos, os feiticeiros, os adivinhos, eram pessoas, né? Pessoas qualificadas que estavam ali ao redor do rei, para que pudessem aconselhar o rei, para que pudessem dar a interpretação dos sonhos, para que pudessem fazer as previsões na área de economia, na área financeira. Então, todos os fenômenos, né, que envolvem, né, todas as circunstâncias que envolvem um governo, que nesse caso aqui era um governo mundial na época, então ele era cercado de homens especialistas para poder aconselhá-lo, né, o rei. E diante dessa situação ele convoca, portanto, todos os seus conselheiros. A questão é que quando ele convoca os seus conselheiros, ele apresenta essa situação. A tarefa deles não se limitava a interpretar o sonho. Não se limitava a isso. Por quê? Porque o rei acabou apresentando para eles que o rei não se lembrava do sonho. E você há de concordar, você professor, e pode compartilhar isso aí com os seus alunos, que como alguém vai poder adivinhar, como que alguém vai poder descobrir qual o conteúdo do sonho de uma outra pessoa, algo que aconteceu lá durante o sono. Então não há a menor possibilidade aos olhos humanos de que isso possa vir realmente a acontecer. Mas isso aqui aconteceu. E agora, diante dessa situação, ó, interpretar o significado do sonho, mas também relatar o próprio sonho. Então, essa exigência era incomum e parecia absurda. Então, vocês imaginem o desespero daqueles homens, daqueles conselheiros que estavam ali em volta do rei, porque eles não tinham a menor ideia de como é que eles poderiam fazer isso. E eles começaram daí tentar, digamos assim, ludibriar o rei, pedindo um tempo. Não, mas calma aí, você pode nos dar um tempo maior, fala alguma coisa assim que você se recorda. Mas o rei não se recordava, né? Nabucodonosor não se recordava. Então, eles entenderam que aquilo parecia uma brincadeira cruel, né? Pois, se não fossem capazes de atendê-lo, seriam condenados à morte. Então, diante dessa situação, foram forçados a pedir novamente: conte-nos o sonho e daremos a sua interpretação. O que eu quero dizer com isso aqui? O que a gente pode extrair daqui, né? Que lição que a gente pode extrair daqui? Que assim, ó, que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos, Deus tem o seu propósito. E quando Deus quer agir, e quando Deus quer revelar a sua grandeza, quando Deus quer revelar a sua majestade, Ele usa quem Ele quer. Não são as pessoas que se dizem sábios, entendidos. E a própria Bíblia fala isso, né? Que Deus tornou a sabedoria desse mundo, tornou como louca, né? Então a sabedoria e todo o conhecimento, toda a ciência desse mundo parece loucura diante de Deus. Toda a força desse mundo parece fraqueza diante de Deus. Então pensa aí nas grandes nações, né, que têm aí as suas ogivas nucleares, né, que têm os seus mísseis nucleares que são capazes de destruir o mundo, que eles se consideram tão fortes e tão poderosos. Então, diante disso,
Deus considera tudo isso fraqueza. Então você pega toda a sabedoria da humanidade, tudo que já foi escrito em livros, em literatura, tudo aquilo que já foi descoberto, tudo aquilo que já foi registrado, que a gente pode classificar como o conhecimento da humanidade, tudo isso diante de Deus é loucura. Então as pessoas hoje que se acham tão sábias, que se acham tão inteligentes, elas têm que se curvar diante da majestade, diante da sabedoria, diante da grandeza, diante da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Então isso precisa ficar muito bem registrado. E esse foi, portanto, o primeiro desafio, a primeira grande crise que Daniel enfrenta. Por quê? Porque Daniel também fazia parte desse grupo aqui. Daniel também estava ali na Babilônia para estudar e para que ele pudesse ser um dos conselheiros do rei. Então isso aí era uma dificuldade muito grande. Agora vamos ao segundo subtópico, a impotência humana. Diz assim, ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma a sentença ameaçando-os com a pena de morte. Os caldeus, líderes da classe sacerdotal, reconhecem a sua própria incapacidade. O que isso aqui quer dizer? O conteúdo, o texto que está aqui. Quer dizer o seguinte, que diante daquilo que Deus tem para revelar para a humanidade, não é a capacidade humana, não é a inteligência humana. Então ele está revelando aqui o que é a impotência humana. Aquilo que o homem não é capaz de discernir, aquilo que o homem não é capaz de descrever, aquilo que o homem não é capaz de revelar. É somente Deus. Então tem coisas que somente Deus revela. Não adianta o homem recorrer à ciência, não adianta o homem recorrer a feiticeiros, e é por isso que o cristianismo traz e puxa para si a responsabilidade de ser uma religião verdadeira, de pregar a verdadeira fé, de pregar o verdadeiro ensinamento de Cristo. Por quê? Porque diante da impotência humana, diante daquilo que o homem não é capaz de fazer, como a própria Bíblia fala, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então não há nada impossível para Deus e você pode destacar isso, né? Você pode destacar isso através de tantos exemplos que nós vemos aí na própria história, nas próprias histórias bíblicas, né? Como também nós vamos observar aí na história da humanidade quantos livramentos Deus deu para Israel, quando Israel, na verdade, não tinha a menor possibilidade, inclusive na história recente de Israel, já depois de 1948, 1949, 1960, várias guerras que Israel participou e não havia a menor possibilidade de Israel ter êxito nas guerras que ele participou, porém, como a mão de Deus estava estendida para favorecer e para abençoar Israel, para fazer com que Israel prevalecesse, eles venceram todas aquelas guerras, né? Israel, até os dias de hoje, é uma potência, né? Então a gente vai ver aí que a impotência humana, nós vamos perceber que ao homem, ele olha para as coisas e ele pode achar que aquilo não é algo possível de ser executado, possível de ser realizado. Mas diante de Deus não há nada impossível, né? Então, aqui no finalzinho diz assim, ó, eles precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que pudessem interpretar o sonho. Apesar de acreditarem que os seus deuses tinham esse poder, não achavam que eles pudessem comunicá-los aos homens. Então, olha só como que a grandeza de Deus, como que a majestade de Deus, o poder de Deus sobrepuja todas as outras divindades, sobrepuja todos os outros que se dizem deuses. E por isso que a fé cristã, a fé na Bíblia Sagrada é única e é absoluta. Destaque isso aí para os seus alunos, né? Aí vai dizer assim, ó, Daniel é chamado. Aí isso aqui começa a aparecer, agora Daniel entra em cena, né? Aí vai dizer assim, ó, inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordens para executar todos os sábios do reino. Então, nesse momento, Daniel e os seus companheiros, embora não ocupassem uma posição de destaque ainda naquele momento, entre aqueles que podem ser condenados à morte, imagine-se na situação desses jovens, diante de uma crise iminente em que as suas vidas estão em perigo e que o que passaria por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico.
Mas, cientes do risco, eles não permitiram que o medo exagerado os paralisasse, né, ou os dominasse. Aqui é importante destacar a questão da inteligência espiritual, a questão da inteligência emocional. Eles eram jovens, se você for perguntar aos jovens quantas situações difíceis, quantas situações desafiadoras as quais eles já passaram e o quanto eles puderam aplicar essa inteligência. A inteligência emocional, o que é? É você perceber as suas próprias emoções, você ter a capacidade de fazer uma leitura das suas próprias emoções. E que emoções são essas? Bom, o medo é uma emoção, a raiva é uma emoção, a alegria é uma emoção, a tristeza é uma emoção. Então, quando você pega esse conjunto de emoções, né, de situações fisiológicas as quais o teu corpo passa e você consegue fazer uma leitura disso, você consegue ter um discernimento e você consegue adotar uma estratégia para assumir o controle. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma consciência de si mesmo. E Daniel era um jovem que tinha uma consciência de quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele servia. Ele tinha plena convicção, ele tinha plena certeza. E é isso que traz assim, que apresenta, que mostra um grande diferencial na vida do jovem. E isso você precisa destacar aí, professor, com os seus alunos. Quando o seu aluno, quando um jovem tem convicção de quem ele é, quando ele tem convicção de quem ele serve, quando ele tem convicção de quem o chamou, ele passa a ter uma tranquilidade, ele passa a não ser dominado mais pelo medo. Quando ele é um jovem que ama, porque o próprio apóstolo João diz que o amor lança fora todo o medo, o amor lança fora todo o temor, aquele medo apavorante, aquele medo que domina muitas vezes a pessoa. E tem muitas pessoas que são dominadas pelo medo. São dominados pelo medo da morte, e é aí isso que gera tanta ansiedade e tanta crise, tanta depressão. As pessoas hoje elas estão dominadas pelo medo, né? Então são as crises do pânico que as pessoas têm. Tudo isso é em função do quê? Em função de pessoas que estão sendo dominadas pelo medo, pessoas que não têm controle sobre o medo. Só que Daniel aqui, sabendo em quem ele confiava, sabendo em quem ele acreditava, ele assumiu o controle, ele não deixou que aquele medo o dominasse. Mas não só isso, ele também tinha uma inteligência espiritual, porque Daniel naquele momento imediatamente percebeu que não se tratava de coisa meramente humana. Ele percebeu que algo de sobrenatural estava acontecendo e a inteligência espiritual ela se dá em razão exatamente disso, de você, um jovem, de você, crente, perceber o que está acontecendo na atmosfera espiritual, porque as coisas acontecem primeiro nessa atmosfera espiritual para depois acontecerem aqui na materialidade, para depois acontecerem aqui no mundo físico. Elas acontecem aqui no mundo físico, mas antes elas já aconteceram, elas estão sendo planejadas e projetadas no ambiente espiritual. E é onde o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é uma luta assim, contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então dá para perceber que é uma batalha espiritual. Daniel aqui nesse momento ele só não foi dominado pelo medo, por quê? Porque Daniel tinha discernimento, ele tinha inteligência emocional, mas ele tinha também inteligência espiritual. Só que essa inteligência espiritual, ela só é concedida mediante a compreensão da palavra de Deus, mediante a convicção e a certeza de quem a pessoa é. E você deve enfatizar para o seu jovem, o jovem é a imagem, o crente é a imagem e a semelhança de Deus. Ele foi criado por Deus, então ele sabe de onde, quem criou ele, quem colocou ele nesse mundo. Então ele não entra em crise existencial, porque ele sabe qual é o seu propósito. E ele sabe para onde ele está indo. Então, essa certeza e essa convicção faz toda a diferença. Não deixar ser dominado pelo medo. E é por isso que a gente está vendo hoje tanta crise, né, de ansiedade, crise de pânico, depressão e vários outros transtornos, né, várias outras disfuncionalidades que os homens, que a humanidade está atravessando. Agora vamos aqui para o tópico de número 2. O primeiro subtópico diz assim, ó, as atitudes de Daniel. Vamos ver agora aqui quais foram as atitudes de Daniel.
Eu destaquei aqui, ó, em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, que era o oficial do rei. Então vejo que Daniel era uma pessoa prudente. Olha só que qualidade excelente aqui, ó. Daniel era uma pessoa prudente. Daniel era uma pessoa cautelosa, ele não chegava assim, já se intrometia nos assuntos, ele procurava, dá para perceber assim no perfil comportamental dele, que ele era uma pessoa muito analítica, que ele era uma pessoa que observava muito e que procurava compreender a situação para depois tomar uma ação, para depois tomar alguma atitude. Então essa aqui era a característica dele. Então, primeiro, ele procura entender melhor a situação. Aconselhe aí o seu jovem para que ele não seja um jovem precipitado, para que ele não seja um jovem ansioso e para que ele seja uma pessoa prudente, para que ele seja uma pessoa cautelosa, que tenha realmente prudência, que tenha realmente sensatez na hora de tomar as suas decisões. Em segundo lugar aqui, nós vamos observar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Daniel tinha compreensão, ele compreendeu tudo o que aconteceu, e ele percebe que aquela não era uma situação assim que se resolvia num estalar de dedos. E isso precisa ficar claro para os jovens, porque hoje nós vivemos uma crise do imediatismo. Nós vamos ver jovens assim que ficam muito ansiosos, jovens que querem as coisas tudo para ontem, jovens que são precipitados e às vezes eles tomam decisões precipitadas, eles fazem coisas precipitadas. Mas aqui nós vemos o exemplo de Daniel, que ele solicita mais tempo para o rei. Embora ele soubesse que a vida dele estava em jogo, mas ele sabiamente ele procura o rei e ele se articula com as palavras, ele consegue convencer o rei de que ele precisa de mais tempo. Então isso aqui é uma outra característica. E aonde vai dizer aqui que nem sempre, né, as coisas se resolvem de maneira rápida, no estilo fast food, né, as coisas rápidas, né? As coisas instantâneas. Não são assim que as coisas se resolvem. Então, para Deus, nós precisamos esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. E em terceiro lugar aqui, ó, ele compartilha a situação com seus amigos. Ou seja, ele vai e compartilha aquela situação. É muito importante aqui o jovem entender que tem situações que ele não precisa atravessar sozinho. Tem situações que ele pode contar com você, por exemplo, que é um professor da escola bíblica dominical, que provavelmente é um líder de jovens, ele pode buscar conselho com você, ele pode se aproximar de pessoas que são pessoas de oração, jovens também, que são jovens de oração, jovens tementes a Deus, jovens que de repente já passaram pela experiência que ele está passando e que vão dar ali uma palavra de conforto, que vão dar uma palavra de ânimo, que vão dar uma palavra de encorajamento, vão dar uma palavra de motivação para ele. Então isso aí precisa ficar destacado também. Daniel não pegou para si, não assumiu para si toda aquela responsabilidade a ponto de assumi-la sozinho, mas ele compartilhou com seus amigos que eram pessoas de confiança naquele momento, Misael, Ananias e Azarias, que eram os seus colegas ali de mais confiança, os quais eles estavam, em várias situações eles vão aparecer juntos, né? E aqui, em quarto lugar, eles oram pedindo misericórdia. Eles oram pedindo misericórdia. Os jovens estudantes pedem a intervenção divina e isso você precisa apresentar aí aos seus alunos, tá? Que diante de qualquer situação, seja uma situação muito perigosa, uma questão de vida ou morte, mas os jovens precisam apresentar as situações diante de Deus. E o próprio apóstolo Paulo aconselha isso, né? Assim, ó, dizendo que todas as nossas petições devem ser apresentadas diante de Deus e em oração. E o apóstolo Pedro fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele não está dizendo que que o crente nunca vai ficar ansioso, mas ele está dizendo assim, ó, tem recurso, tem a quem você recorrer. Isso precisa ficar destacado, né? Então eu falei aqui, portanto, da inteligência emocional, falei da inteligência espiritual, que essas coisas elas somente acontecem espiritualmente, né? Agora, Deus atende a oração. Aí aqui eu queria, na lição está destacada, né, algumas características que esse jovem Daniel apresenta para que a sua oração fosse de fato respondida por Deus. Então, em primeiro lugar, aqui nós temos aqui a gratidão. A oração de Daniel, a primeira atitude de Daniel
é expressar a sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando a sua soberania e a sua bondade. Então isso aqui ele tem uma atitude aqui de gratidão, e é importante que o jovem tenha essa mentalidade de gratidão, porque assim, ó, diante de tantas tragédias, diante de tantas catástrofes que pode acontecer, muitas vezes acontecem coisas ruins conosco também, mas nós devemos entender e nós devemos perceber que acontecem muito mais coisas boas do que coisas ruins na nossa vida. E nós devemos ser gratos a Deus por tudo que nós temos, pela vida, pelo ar que respiramos, pela família, pela igreja onde nós podemos congregar, pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo que nos consola. Então nós devemos ter sim essa atitude de gratidão. Ele tem também aqui uma atitude de bondade. Isso aqui começa a ficar interessante, porque ao comunicar a revelação ao oficial encarregado, Daniel intercede pela vida de todos os sábios da Babilônia. Lembrando só que esses mesmos sábios aqui, esses mesmos conselheiros do rei, depois eles conspiram para prejudicar o próprio Daniel. Mas vocês vejam que nesse momento aqui, ó, Daniel não leva em consideração essas questões. E daí, na sequência, ele demonstra generosidade e não age de forma egoísta ou traiçoeira. O que Daniel poderia ter feito aqui? O que Daniel poderia ter feito? Ele poderia falar assim, ó, Deus revelou para mim, eu já sei o que o rei sonhou, eu já sei a interpretação, só que vamos fazer o seguinte, ó, você poupa a vida minha e a dos meus amigos, e esses conselheiros aí, esses magos, esses feiticeiros, esses podem acabar com a vida deles. Não, ele não fez isso. Por mais que aquelas pessoas não compartilhassem da mesma crença dele, da mesma convicção e cultuassem ao mesmo Deus, ele usou de misericórdia, na verdade, ele usou de bondade. Daí eu até destaquei aqui questão também de misericórdia e compaixão, né? Em terceiro lugar, ele demonstra humildade. Então, por quê? Porque diante do rei, Daniel reconhece e fala que quem tem realmente a sabedoria é Deus e quem revela é Deus. Então ele atribui tudo aquilo que Deus tinha revelado para ele, ele atribui ao próprio Deus. E eu não tenho a menor dúvida de que você, professora, que tem aí os jovens que fazem parte da escola bíblica dominical, que fazem parte do grupo de jovens, que tem jovens talentosos, que tem jovens que têm desenvoltura, jovens que têm uma boa performance na hora de se comunicar, na hora de ministrar um louvor, na hora de tocar um instrumento, ou mesmo para exercer uma profissão aí secular, como um advogado, um estudante de engenharia, um estudante de arquitetura, ou seja lá de que conhecimento, né, das ciências humanas aí que for, independente do que for, ele é às vezes um jovem talentoso, ele é às vezes um jovem destacado, só que ele precisa ter essa humildade de compreender que o conhecimento que ele tem, a sabedoria que ele tem, a desenvoltura que ele tem, a boa performance que ele tem, não é algo que provém dele, mas é algo que provém de Deus. Então isso é importante destacar aqui na atitude de Daniel. O terceiro subtópico do segundo tópico nos diz assim, a interpretação e a recompensa. Aí sim, a interpretação de Daniel. Então Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. E aqui, gente, nesse sentido, eu queria aqui só fazer menção desse livro aqui, que é o Manual de Estudos Proféticos, que é um manual já que há muito tempo eu consulto. E só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui como que se dá esse desdobramento da interpretação do sonho, porque Daniel revela que Deus teve, o Daniel revela que Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, e era uma estátua assustadora, e depois ele vai dar a interpretação desse sonho. Então a cabeça era de ouro puro, os braços de prata, e vamos ver agora o significado dessa estátua, onde nós vamos encontrar aqui, nesse livro aqui, o Manual de Estudos Proféticos, aqui já na página 33, vai dizer assim, os impérios gentios começando por Babilônia e seguindo por outros impérios descritos por Daniel. Então, nesta porção, estamos estudando, tem substituído temporalmente o reinado que deveria ter sido exercido pelos judeus.
Aí aqui, ó, o segundo reino, então o primeiro reino, no significado dessa estátua aqui, é o reino de Nabucodonosor. É o reino do próprio rei Nabucodonosor, que é o Império Babilônico. O segundo reino do sonho é o Medo-Persa, onde vai falar do peito da estátua, né? Que corresponde aos peitos e aos braços de prata. Este reino sucedeu o Império Babilônico em 1539 a.C. Então, veja que todos esses eventos aqui estão acontecendo antes dessas datas aqui. Daniel já está tendo essas revelações. O ventre e os músculos de bronze representam o Império Grego, que foi estabelecido por Alexandre o Grande no ano de 331 a.C. e depois de sua vitória sobre Dário III. E o último império, o Império Romano, foi dividido primeiro em duas partes. As duas pernas da estátua, em 330 depois de Cristo, na época de Constantino, e depois em 10 partes, né, os dedos e os pés, que é um evento mais futuro, né? As pernas da estátua, olha só o significado e como que isso aqui aconteceu historicamente. Isso aqui precisa ficar bem enfatizado, tá? Então, as pernas da estátua, o último império, foram cumpridas na divisão do Império Romano entre as partes do Império Romano, no Ocidente, no Roma, né, e o Império do Oriente, né, que no caso seria Constantinopla e o Império Bizantino. Mais de 2.500 anos têm se passado e agora os dedos dos pés da estátua estão prestes a ter o seu cumprimento, a União Europeia. Então, vocês vejam que muitas decisões que acontecem no mundo inteiro, muitas coisas que acontecem no mundo inteiro, são decisões exatamente dessa União Europeia. Agora deixa eu te falar, esse livro aqui foi escrito em 1995, ou seja, há 30 anos atrás, ou 29 anos atrás. E vocês vejam como que a capacidade do autor de entender as coisas no cenário geopolítico que estão acontecendo, inclusive, nos dias de hoje. Como que ele consegue isso? Lendo a Bíblia. E é aqui nesse ponto que os intelectuais, os racionalistas, eles acabam pirando a cabeça, porque eles não entendem. Mas, poxa, uma pessoa consegue ter uma visão tão clara do que está acontecendo no cenário geopolítico, no mundo, dentro de uma ordem global, a partir da leitura e da compreensão da Bíblia? Sim. Deixe isso claro aos seus alunos, porque se ele é um leitor da Bíblia, se ele é um pesquisador da Bíblia, se ele compreende a palavra de Deus, ele sim é um jovem que vai ter essas compreensões e ter esse discernimento. E conforme diz lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 2, no versículo 14, aquele que é espiritual discerne tudo bem e por ninguém é discernido, né? Ou ali no 14 já começa assim, ora, as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, né? E para o homem comum parece que elas são loucura, mas na verdade elas são poder de Deus para quem acredita em Deus. E aquele que é espiritual discerne tudo bem e por ninguém é discernido. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 20, vai dizer assim, ó, vós tendes a unção e sabeis tudo. Agora, da onde que vem essa unção? Essa unção vem de Deus, vem do Espírito Santo, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, e vem da própria palavra de Deus. É daí que vem a autoridade do crente. O tópico de número 3 diz assim, a revelação de Deus em tempos de secularismo. A infalibilidade da palavra de Deus. Bom, na minha fala anterior, eu acabei aqui já antecipando o que eu iria falar aqui, porque a história, a filosofia, a sociologia, eles acabam tendo que se curvar diante dessas revelações. E tudo que acontece, por exemplo, com Israel, tudo que acontece com o povo de Deus, tudo que aconteceu com Jesus, a história de Jesus, as coisas que ele disse que iriam acontecer e que acabam acontecendo ao pé da letra, exatamente como ele falou, e essas coisas, essas verdades, esses eventos históricos, nós encontramos já revelados na Bíblia. Então, isso aqui é de extrema importância e isso aqui faz com que os intelectuais, os racionalistas, que muitas vezes tentam descredibilizar a palavra de Deus, tenham que se curvar. Então, olha a instrução que você pode dar para o seu jovem. Se ele compreender essa história de Daniel, as 70 semanas de anos da visão que Deus deu para Daniel também, a revelação aqui da estátua e de todo o desdobramento histórico que essa estátua tem, do que já aconteceu e do que ainda está acontecendo e do que ainda está prestes a acontecer, porque nessa mesma visão ele viu uma pedra que era lançada naquele pé de barro e ela se tornava uma pedra gigante que governava todo mundo. E quem é essa pedra? Senão o próprio governo
de Cristo. Então isso é muito maravilhoso para você poder argumentar e para você poder instruir aí o seu jovem, para que ele possa usar isso como um argumento e não ser dissuadido da sua fé diante de professores racionalistas e intelectuais que tentam muitas vezes minar a fé cristã. Aí eu anotei aqui, agora o segundo subtópico diz assim, o secularismo racionalista. Então a gente vai observar que a partir do comecinho do século XVIII e o século XIX, surge aí uma onda gigante, né, de racionalismo, do iluminismo, de intelectuais, de filósofos como Rousseau e tantos outros, que tentam colocar em evidência a questão da ciência. E quanto mais eles vão buscando a ciência, demonstrando que os fenômenos que acontecem na natureza são fenômenos naturais e que tudo se trata de uma relação de causa e efeito, eles tentam com isso descredibilizar a palavra de Deus. Só que nós vamos observando que a Bíblia ela não entra em confronto com as coisas que acontecem, porque, afinal de contas, são todas leis e ordens e relações de causa e efeito que Deus estabeleceu. Só que quando Deus, por exemplo, quer parar a Terra ou fazer com que a Terra gire ao contrário, ela gira. Quando Deus faz com que o Sol pare, Ele faz com que o Sol pare ou com que a Terra pare de girar, não importa. Tudo está no comando, tudo está no controle de Deus e é diante disso que a quântica, né? Então as pessoas vão apresentando várias teorias no sentido de dizer não, porque as coisas acontecem em razão do poder da mente, da inteligência cósmica, da inteligência universal. Não é nada disso, gente, é a soberania de Deus e isso precisa ficar claro para os seus alunos. Terceiro subtópico, a revelação sobrenatural. Quando Deus dá essa revelação para Daniel, Deus não diz como que ele tem que falar, ele revela e fala, e diz, vai lá e fala para Nabucodonosor que o sonho é esse, que a revelação é essa. E aí, gente, depende muito assim, da questão da capacidade que a pessoa tem de se comunicar, da capacidade do vocabulário, do vernáculo, né, da boa articulação que a pessoa tem para poder comunicar aquela verdade. E eu fico pensando aqui em Natã, quando recebeu a revelação de Deus de que Davi estava em pecado, Deus simplesmente fala para Natã, vai lá e fala que Davi está em pecado e que eu já sei de tudo e que nada está encoberto. Aí Natã tem que pensar numa forma de comunicar isso, aí onde ele cria aquela parábola, aquela alegoria para apresentar para Davi e para poder dizer no final que Davi era o homem que era culpado daquele pecado. Então veja assim, que a revelação do sobrenatural de Deus, Deus nos dá, mas nós precisamos ter a sabedoria, precisamos ter o embasamento na palavra de Deus para comunicar essa revelação. E a nossa conclusão diz assim, o mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação é o mesmo Deus que continua a revelar-se em nossos dias, assim como ele mostrou a sua sabedoria e poder na vida de Daniel, ele ainda hoje demonstra a sua presença e cuidado por meio de suas revelações. Podemos buscar a Deus em oração, meditar em sua palavra e estar atentos à sua voz sussurrada em nosso coração. Então Deus, esse mesmo Deus que falou, que mostrou, que revelou para Daniel, ele continua se revelando para nós. Eu agradeço a sua companhia, que Deus te abençoe grandiosamente. Amém?